Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concedes, Pai. Obrigado por estarmos no culto online, Senhor. Abençoe esse culto que ora se inicia, para que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações, para que os louvores possam penetrar na nossa mente, no nosso coração, e que possamos entender a mensagem cantada, que atinge profundamente o seu objetivo de falar do amor de Cristo. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela semana de paz que nós tivemos, com muitas lutas, muitas dificuldades, mas com o Senhor no barco vai tudo bem. Muito obrigado pelos livramentos, obrigado pela provisão diária que o Senhor nos concede, seu Pai. Queremos continuar te pedindo, Senhor, para que esse vírus, coronavírus, ele venha a ser exterminado da face da terra, Senhor. Que em breve possamos ter uma vacina eficiente, aprovada pelos órgãos de saúde, para que possamos ter condições de combater essa epidemia, Senhor. Pandemias. Nós queremos, ó Deus, continuar te pedindo pela tua igreja, pela nossa amada IBM, Senhor. Visite a cada membro que estiver ouvindo esta mensagem, que o Senhor fale profundamente aos seus corações, que o Senhor continue, ó Deus, atendendo o pedido dos teus servos. Temos colocado diante do Senhor muitos pedidos de oração e temos visto o Senhor responder às orações. Muitos milagres têm acontecido, ó Pai, nós temos visto isso. Tantas pessoas que pedem oração, depois falam o que aconteceu. Muito obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos atendido, tem nos curado, tem nos libertado, Pai. Eu te peço que o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça venha inundar todos os lares, Senhor. Unifique a cada família, a cada marido, a cada esposa, a cada filho, que possa estar unidos, Senhor, no único propósito de te servir. E que cada um possa se amar a cada dia mais mutuamente. Abençoe cada família. Abençoe as igrejas, Senhor, espalhadas pela face da terra, algumas sofrendo, algumas sendo queimadas, perseguidas. Ó Deus, visite esses países, ó Deus, que estão expulsando pessoas dos templos, que estão queimando templos. Ó Deus, tenha misericórdia e entre com a tua mão poderosa, com uma providência, para que algo seja feito, Senhor. Mas está tudo nas tuas mãos, tudo no teu controle, Pai. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco no transcorrer deste culto, hoje e para todos sempre. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um
caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer falar convosco, mesmo que através do culto online, mas é muito bom nos reunirmos nesse domingo, dia 1º de novembro de 2020. Nós estamos comemorando 503 anos de Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele pregava nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, a maioria delas combatendo as indulgências que eram cobradas na época pela Igreja Católica. E ele foi um grande reformista, mas baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é a palavra de Deus e foi baseado na palavra de Deus é que ele fez essas 95 teses. E muita coisa aconteceu de lá para cá. Muita reforma ocorreu em virtude daquelas 95 teses que ele colocou lá no castelo de Wittenberg. Então é um motivo de orgulho para os evangélicos comemorar esses 503 anos de reforma protestante. E por falar em reforma, a reforma da IBM, da Igreja Batista Metropolitana, está na sua reta final. Graças a Deus não é reforma teológica, doutrinária, eclesiológica, nada disso. É só uma reforma de alvenaria, do prédio mesmo, do templo. Não é reforma da igreja, é reforma do templo. Mas está ficando uma maravilha, viu, irmãos? Estou acompanhando de perto o irmão Ulisses, que está aí à frente do Ministério de Construção e Manutenção. E a gente acompanha bem de perto e estamos vendo a melhoria, a evolução que está acontecendo. São mudanças até estruturais, algumas delas, porque nós tínhamos muito emadeiramento suportando pisos, né? E a gente sabe da fragilidade que é o madeiramento, né? E até com risco até de incêndio, né? Então foi tirado tanto lá da plataforma do templo de culto, foi tirada toda a parte de carpete, de madeira, e foi colocado concreto armado. Está bem firme, o concreto já curou, já está na fase final agora, irmãos, tanto a plataforma quanto as salas lá em cima, a sala das crianças, secretaria, gabinete pastoral, tudo com laje. Vamos entrar numa fase que vamos ter que repintar devido a muita poeira lá, então a gente está refazendo, repintando algumas partes também. E agora esse mês de novembro, primeira e segunda semana, termina então a fase de acabamento, esperamos assim, né? Que é a parte mais custosa, mas é o embelezamento final, né? Que vai ficar realmente muito bonito para a honra e glória do Senhor. Além de bonito, vai ficar firme também, vai ficar uma estrutura mais rígida, com maior segurança e com uma durabilidade bem maior. Em breve estaremos então falando para os irmãos quando será o nosso primeiro culto presencial. Mas está perto, está bem próximo e será de grande alegria receber os irmãos ali com todo o protocolo de segurança que os órgãos de saúde estão exigindo. Então nós vamos ter todo esse protocolo de distanciamento, de uso de máscara, álcool em gel, tapete de borracha, enfim, tudo aquilo que for necessário para proteger os amados irmãos.
E nós vamos à mensagem da palavra de Deus desta noite. Orei a Deus, pedi a Deus que me orientasse no que falar no culto nesta noite, irmãos, em virtude de muitas coisas que estão acontecendo no nosso mundo contemporâneo. E eu gostaria de meditar com os irmãos no texto que Deus me deu, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 15 a 23. E dei o título Atitudes Relevantes de um Cristão no Mundo Contemporâneo. Porque o mundo contemporâneo está apresentando algumas ideias meio que contrárias à própria palavra de Deus. E nós não podemos fugir da sã doutrina. Nós não podemos fugir daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Jesus mesmo disse para que nós não mudássemos nem um tio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é imutável, é imexível. Não é para mexer, não é para, no máximo, contextualizar para a nossa época, mas não desprezar o Antigo Testamento em detrimento do Novo. Não, tudo é a palavra de Deus. Nós temos que ter a Bíblia como um todo, 66 livros, como o livro inspirado à palavra de Deus. Vamos à leitura do texto, então. Eu vou ler na NVI, uma nova versão internacional, que ela está bem... não é atualizada, ela está numa tradução bem fácil da gente entender. Não que a outra versão do João Ferreira de Almeida não esteja boa, não. Tudo é a palavra de Deus, mas é uma versão que eu gostaria de ler nesta noite. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 15 a 23, que diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí esse texto maravilhoso da palavra de Deus, palavra que fala profundamente aos nossos corações. Meus amados, eu já quero começar com uma pergunta. Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Estamos preparados? Se Ele te chamasse hoje, o que você faria? Se Ele falasse para você, daqui 2 horas, daqui 4 horas, você vai subir, você vai para o céu. O que você faria? Teria algum preparo? O que você faria nessas últimas horas de vida? Ou amanhã? Amanhã você vai subir. Amanhã você vai deixar este mundo.
Nós precisamos viver hoje, irmãos, mas com o olhar voltado para o amanhã. Nós nunca podemos fincar os pés aqui e achar que vai ficar o resto da vida aqui na terra, que não vai. Nós um dia vamos partir. Precisamos estar preparados. E o mundo contemporâneo, o mundo cristão, evangélico, tem apresentado algumas opções aí que não estão bem dentro da palavra de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado. Lucas 18:8 tem uma pergunta que devemos fazer sempre. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Meus amados irmãos, nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos viver por fé. E a palavra de Deus nos orienta assim. E esse texto riquíssimo, que está já no final do capítulo 5, tem muito a nos dizer. Quando eu estava lendo a palavra e deparei com esse texto, irmãos, veio uma luz assim forte, é aqui. E até fui para outros, mas voltei. Deus querendo falar alguma coisa neste texto, com estes versículos da palavra de Deus. Primeiro ele começa dizendo para não pagar o mal com o mal. Então, primeira atitude de um cristão no mundo contemporâneo. Primeira atitude, não paguem o mal com o mal, mas com o bem. A orientação do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, é contrariando aquilo que é normal. O que é normal? O que o mundo sem Cristo, sem amor no coração faz? Ele paga o mal com o mal. Isso aí é o que é normal para um mundo pecaminoso. Um mundo que jaz no maligno. Mas para o mundo cristão, não. Para o mundo que vive na luz, ele paga o mal com o bem. Isso é o que ensina a palavra de Deus. É isso que muitos não entendem, e principalmente aquele que procura briga, procura te ofender, te magoar, ele espera uma reação adversa sua para contrapor, para vir para a briga, e você simplesmente não vai, simplesmente o abençoa, ora até por ele. Essa é a nossa atitude. Acho que é por isso que o cristianismo tem tanta gente tem ódio do cristianismo, porque não se paga no cristianismo o mal com o mal, mas sim procura o quê? O bem. Então, nós estamos fora do que é normal para o mundo, nós estamos no contraponto. Nós temos que pagar o mal com o bem. E o bem, como é que nós pagamos? O bem também, com o bem. É mais fácil, é o natural de todo mundo, pagar o bem com o bem. Se bem que tem muitos que nem reconhecem nada do bem que você faz. Mas o importante, meus irmãos, é você entender que você está fazendo algo para Deus. Quando você faz algo para alguém, não pense especificamente, eu só estou ajudando aquela pessoa fazendo bem. Não, você está fazendo algo para Deus, que é muito maior. E nossas atitudes, irmãos, elas revelam o nosso caráter. Como temos um caráter transformado, modificado, alterado pela ação do Espírito Santo, então agora nós temos condições de fazer isso. Como um homem natural, não, mas como um homem, uma mulher de Deus, transformada pela ação do Espírito Santo, então hoje nós temos condições, sim, de ter um caráter cristão, um caráter que não quer ver sangue, que não quer pagar o mal com o mal, mas sim
pagar o mal com o bem. E assim, dessa forma, nós vamos poder mostrar o quanto nós estamos transformados. Que cristão contemporâneo é esse? Não é porque nós estamos na era de tecnologia, de informática, de o homem explorando até outros planetas e tudo mais, e agora nós vamos viver de qualquer jeito, sem os princípios bíblicos. Não, a Bíblia não muda. A Bíblia não foi alterada, ela é a palavra de Deus e nem atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus, acabou, não tem que negociar. O que você pode fazer é rejeitar isso, sim, mas agora modificar, jamais, jamais. Contextualizar, sim, modificar, jamais. É a palavra de Deus, ela não muda, é imutável, é inerrante a palavra de Deus. Uma outra atitude do cristão no mundo contemporâneo, meus irmãos, é regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Há várias passagens bíblicas, né? Não é só essa de Tessalonicenses, mas nós temos outras para nos alegrarmos sempre no Senhor. Alegrarmos nos momentos alegres, como é bom alegrarmos com os que se alegram, tomar aquele café gostoso na casa de um irmão que foi abençoado. Nós vamos lá num culto de gratidão. Aliás, estou sentindo saudade daqueles cultos de quarta-feira, que a gente ia na casa dos irmãos, não só para tomar café, mas aquela comunhão gostosa, né? E conversar um com o outro, falar das maravilhas que Deus tem feito e ver os irmãos agradecendo. Eu tenho saudade desse tempo. E saudade também do cafezinho no final, né? Muito bom na casa dos irmãos. Mas eu sei que em breve nós vamos voltar com os cultos de oração, e aí a gente vai voltar na casa dos irmãos, fazer aqueles cultos maravilhosos. Então temos que nos alegrar com os que se alegram. E nas tristezas também, não precisa estar com um sorriso estampado no rosto. Às vezes está passando por uma prova, ou às vezes o diabo está tentando, está passando por uma situação difícil, mas não precisa estar com um sorriso no rosto, mas alegria no coração. E é só um cristão que consegue fazer isso. Pessoa natural, eles não conseguem. Eles não têm esperança de salvação, não têm a salvação. Então eles não vivem por fé, eles vivem pelo que vê, simplesmente isso. Mas nós cristãos temos que nos regozijarmos sempre. Em todas as circunstâncias nós devemos estar alegres, nós devemos agradecer a Deus sempre em todas as circunstâncias. Antes de uma grande bênção, sempre vem uma grande provação. E se veio uma grande provação, meus irmãos, pode ter certeza que a bênção virá. Se você estiver passando por alguma luta, alguma provação forte, tenha fé. Não desanime, não se entristeça, se alegre internamente, porque é o princípio de uma grande bênção que está chegando aí. Então, não perca a esperança e alegre-se sempre, regozijai-vos sempre. É a orientação da palavra de Deus. Uma terceira atitude do cristão no mundo contemporâneo é de orar sem cessar. Eu creio que nós nunca fomos tão desafiados a orar incessantemente como nesta época. Nós nunca passamos por uma pandemia. Desde que eu me conheço por gente, essa é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia de usar máscara, de ficar com distanciamento social, com essa situação toda que nós estamos passando. É a primeira vez. Mas também é um momento de desafio da igreja contemporânea, de orar sem cessar, de nunca quebrar a conexão com o céu. E parece que essas coisas acontecem, irmãos, para nos aproximar mais de Deus. Nós nos sentimos mais próximos
de Deus. Ninguém gosta de passar pelo que o mundo está passando, mas temos que tirar proveito das coisas não muito agradáveis, né? Uma delas é a proximidade com Deus. Nós estamos nos aproximando mais de Deus. A nossa conexão está mais forte, está com uma conexão, um 5G aí, muito, muito próximo de Deus, muito claro, né? E um momento de oração mais próximo de Deus faz toda a diferença, irmãos. Nós vivemos pelo Espírito, nós temos um controle maior do Espírito Santo. Você que tinha ímpeto de já fizer alguma coisa com você, vai já querer responder, você já é mais ponderado, já começa a pensar mais, você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. E uma vida de oração, meus irmãos, sempre tem respostas de Deus, respostas certas para momentos incertos. Deus com certeza tem as respostas que nós precisamos. E quando você está vivendo uma vida de oração, orando sem cessar, com certeza Deus vai responder às suas orações. Creia nisso, pense nisso e viva isto. Ore sem cessar. A quarta atitude de um cristão no mundo contemporâneo é em tudo dai graças. É o que o texto diz, o texto da palavra de Deus. Em tudo é tudo. Dai graças quando tudo der errado, por exemplo. Pastor, tudo que eu planejei para esse ano deu tudo errado, nada do que eu planejei deu certo. Irmão, calma, dai graças. Você está vivo, você está com saúde, você tem sua família. Mas eu não consegui sair do aluguel, mas você tem um lugar para morar. Mas eu não tenho as melhores roupas, mas você tem uma roupa para se vestir. Mas eu queria comer em restaurantes, mas Deus pelo menos não deixou você passar fome. Então, em tudo dai graças. Dai graças em tudo que deu errado, naquilo que deu certo, você agradeça também. Você não entende bem o alinhavar de Deus, o costurar de Deus. Então Deus está construindo uma história, está costurando, alinhavando a nossa história. E deixa Ele trabalhar, deixa Deus trabalhar. Basta você dar graças em tudo. Senhor, obrigado porque deu errado. Se deu errado é porque era para dar errado mesmo. Talvez alguma coisa no futuro ia acontecer e que não seria bom nesse momento. E o Senhor me livrou até de alguma coisa bem mais grave, né? Só entre aspas aqui, eu estou me lembrando de um colega que ele estava em Porto Alegre e ele tinha que vir para São Paulo, que ele foi lá fazer um serviço para uma empresa e ele tinha que voltar no dia seguinte para poder trabalhar na sua função principal, que ele era militar, né? Ele foi lá fazer um serviço extra numa empresa. Aí ele atrasou um pouco lá no serviço e perdeu o voo que estava programado. Ligou para a secretária e falou: secretária, dá um jeito aí, muda a minha passagem aí, porque hoje eu não vou conseguir ir. E realmente aquele voo, foi aquele voo da TAM, que ele caiu ali no aeroporto de Congonhas e que matou todo mundo, piloto, todos os passageiros, ninguém sobreviveu. Isso aí já está com uns 8, 10 anos, não me lembro bem. Eu sei que ele me falou, eu ia pegar esse voo, porque o voo veio lá de Porto Alegre para São Paulo. E o treinamento que ele estava dando lá atrasou e ele teve que vir no dia seguinte. Então, irmãos, mesmo quando as coisas derem erradas, agradeça. Agradeça porque é Deus te livrando de alguma coisa, é Deus trabalhando na sua vida. Mas eu não consegui vender alguma coisa que eu queria tanto vender, eu não consegui comprar aquilo que eu tanto queria comprar. Dê graças. Senhor, obrigado por eu não ter conseguido comprar. Senhor, obrigado por eu não ter conseguido vender. Senhor, muito obrigado. Dê graças a Deus em tudo. Até por alguém que te decepcione. Se alguém te decepcionar, se alguém frustrar você,
agradeça a Deus e ore por esta pessoa. O importante de um cristão no mundo contemporâneo, uma atitude bonita, é você orar por aqueles que te perseguem. É orar por aqueles que fizeram alguma coisa errada para você, que não foi muito agradável, lógico. Mas ore por aquela pessoa, em vez da gente criticar, de falar, é bom a gente baixar nossa cabeça e orar por essa pessoa. Ah, um político está fazendo coisa errada, um político não está indo tão bem, ore por ele, para que Deus toque nele, que ele possa se arrepender do que fez e fazer o que precisa ser feito. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, irmãos. Agradeça por tudo que acontecer na sua vida. Uma quinta atitude de um cristão no mundo contemporâneo, meus irmãos, é não extinguir o Espírito, não apagar o Espírito Santo de Deus. Não se deve colocar restrição à ação do Espírito Santo. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Senhor, haja na minha vida, atue de forma poderosa. Eu quero é o Senhor na minha vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Às vezes o Espírito Santo fala algumas coisas que nos machucam, que não é tão agradável, mas é para o nosso bem. É um alerta do Espírito Santo de Deus que está falando conosco. É Deus falando. Aquela voz que você sabe que não é da sua consciência, que é do Espírito Santo que está ali falando com você. Agradeça a Deus por isso também, porque é o Espírito Santo que está falando. Então, não queira extinguir o Espírito Santo e achar que você resolve tudo sozinho, que não resolve. Você não é tão forte quanto pensa que é. Você não é autossuficiente como você pensa que é. Você depende de Deus. Então deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixa Deus falar. E as suas ações devem ser ponderadas por aquilo que o Espírito Santo te fala. Siga a orientação do Espírito Santo e deixa ele capacitar você. O Espírito Santo é que nos dá dons e talentos para edificar a obra de Deus. Então deixa Deus capacitar você. Às vezes você fala, isso eu não consigo, eu não posso, eu não tenho essa condição, essa capacidade. Você é que pensa, porque o Espírito Santo, ele te capacitando, você pode fazer muita coisa. Ah, eu sou desafinado, eu não sei falar, eu não tenho condições de viajar. Pare de pôr desculpas e não extinga o Espírito Santo. Deixe ele trabalhar na sua vida, deixe ele capacitar você. Você vai fazer, eu estou vendo crianças aí já se despontando no culto do domingo passado. Que bonito que foi ver crianças cantando, lendo a Bíblia, orando, irmãos, que coisa linda. Crianças, que grande exemplo para nós. E então, o que é isso? É o Espírito Santo capacitando até as crianças. E às vezes nós, adultos, ficamos aí nos escondendo através de desculpas e tal, mas deixa o Espírito Santo falar. Não extingueis o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é importante que uma das ações do Espírito Santo é de aperfeiçoar o nosso caráter. E até quando ele vai nos aperfeiçoar? Até estivermos parecidos com o caráter de Cristo. Que esse é o nosso alvo. O alvo do Espírito Santo é nos capacitar, é nos fazermos crescer até a estatura do varão perfeito que é Jesus. Então, quando você estiver bem parecido com Cristo, aí você está onde o Espírito Santo quer que você esteja. Bem parecido com Cristo, com a mente de Cristo. E nós não podemos jamais entristecer o Espírito Santo. Como é que a gente extingue o Espírito Santo? Voltando às velhas práticas pecaminosas. Então não extingam, não entristeçam o Espírito Santo, não extingam o Espírito Santo da sua vida. Deixa ele trabalhar na sua vida, deixa ele te aperfeiçoar, e quando ele der o alerta para você de várias práticas pecaminosas antigas, você abre o seu olho,
se corrija e volta para os caminhos do Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo. Não extinga, então, a ação do Espírito Santo na sua vida. Uma sexta ação que o texto nos fala, uma ação de uma atitude de um cristão contemporâneo, é não desprezar as profecias bíblicas. Até as profecias contemporâneas a gente não pode desprezar, mas é preciso examinar cuidadosamente. Examine as profecias bíblicas, se alegrem com as profecias que já se cumpriram e fique aguardando as profecias futuristas, que ainda muitas delas não aconteceram, né? Precisamos aprender a discernir quando uma profecia é de Deus ou quando ela vem de vontade humana. Isso aí a gente precisa ter, porque hoje, em vez de profecia, hoje tem muita profetada. Não aceite qualquer coisa, tá? O exemplo daquele irmão esperto, que quis tirar vantagem, chegou na casa do irmão e falou assim: irmão, aqueles irmãos bem crente mesmo, chega na casa do irmão e fala: irmãos, tive uma revelação. Uma profecia. O que foi? Deus me revelou que você precisa me emprestar R$1.000. É de Deus, é profecia de Deus, é uma revelação de Deus. Aí outro irmão mais esperto que ele falou assim: irmão, quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu há 4 horas atrás, por isso que eu vim aqui falar com você. Irmão, eu tive uma revelação há 1 hora atrás, dizendo que não era mais para emprestar o dinheiro para você. Então esse tipo de profetada nós temos que nos distanciar, temos que ter discernimento. Quem aceita qualquer profecia e toda profecia, para ele qualquer coisa serve. Mas nós não, precisamos selecionar, aceitarmos somente o que vem de Deus, não desprezar as profecias que vêm do Senhor. Sétima atitude de um cristão no mundo contemporâneo, meus irmãos, é: examinai tudo, retende o que é bom, o que é do bem. Muita coisa, mas muita coisa não presta, irmão. Hoje a gente precisa peneirar, filtrar bem para não se contaminar, inclusive no meio evangélico. Nós estamos aí há 503 anos da Reforma Protestante, muita coisa aconteceu de lá para cá. Hoje a gente percebe que nós precisamos examinar tudo e reter só o que é bem, o que é bom, o que é do bem. Porque nós não podemos comer tudo o que aparece na nossa frente. Às vezes um programa de televisão tem uma pregação aparentemente maravilhosa, mas tem heresias por trás. A gente precisa filtrar bem isso. Como? Você precisa conhecer bem a palavra de Deus, precisa ler, examinar a palavra de Deus constantemente, para não se alimentar de coisas erradas que aparecem por aí. A doutrina é importante? Sim, importante. O que é doutrina? Doutrina significa ensinamento. Ensinamento da palavra de Deus. Então é preciso a gente estar bem conectado com Deus em oração e na leitura da palavra de Deus. É preciso ter esse binômio, esse arroz com feijão na nossa vida. Oração e leitura bíblica, para examinar tudo e reter somente o que é bom. Tem músicas aí, irmãos, por favor, tem música aí que nós precisamos filtrar bem. Tem letra que não fala nada com nada, fala até de heresias em letras bíblicas, pregações. Você vê um pastor pregando, você... não, é um pastor que está pregando, então ele está falando a palavra de Deus. Examinai tudo, retende o que é bom. Nem tudo que está se vendendo aí na praça é bom. Filtre, dá uma peneirada, compare com a palavra de Deus, faça igual os bereanos. Os bereanos, na época do Novo Testamento, na época de Paulo, os bereanos eram um grupo de pessoas que ouviam, mas chegavam em casa e eles iam conferir para ver se estava de acordo. Precisamos ser bereanos do mundo contemporâneo, examinar, saber se está de acordo com a palavra de Deus. Se tiver, irmão, jogue fora. Jogue fora, porque nem tudo que
está aí no mundo contemporâneo presta. Tá? Examinar e tudo. Então essa palavra, irmãos, é tão atual, esse examinar tudo e retende o que é bom. Isso nunca foi tão atual como hoje. Precisamos examinar mesmo. Há coisas boas no mundo de hoje? Ah, sim. Mas há muitas coisas que corrói a sã doutrina. Isso é um veneno para a alma. Né? E até rejeitar, se alguém trouxer um outro evangelho, rejeite, seja anátema. Paulo já disse lá, até se um anjo do céu te pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Está lá em Gálatas 1:8. Se alguém pregar um outro evangelho para você, seja maldito, rejeite esse evangelho que não vem da parte de Deus, com certeza. Nós precisamos crer e aceitar o evangelho puro que vem da parte de Deus, o evangelho transformador, o evangelho que muda, o evangelho que muda o nosso caráter, o evangelho que faz transformação, o evangelho que promete a salvação, que mostra que há céu, que mostra que há inferno, sim, que mostra que o nosso comportamento deve ser um comportamento correto de um cristão. Hoje no mundo contemporâneo precisamos ser exemplo, sim, precisamos ser exemplo. E oitava e última atitude de um cristão no mundo contemporâneo é: fujam da aparência do mal. Fuja, corre da aparência do mal. Quando o mal chega, você percebe que é o mal, mas a palavra de Deus está nos orientando a fugir da aparência do mal. Então aquilo que aparentar o mal, você sai fora. Você percebeu alguma coisa, sabe, alguém que chega com aquelas promessas, não que você vai ganhar muito dinheiro, não que você vai ser muito abençoado, não que você não sei o que, vem para a igreja tal, que lá a coisa acontece, na sua não acontece nada, sabe, essas coisas que vêm assim, fuja, que tem alguma coisa errada aí, a gente tem que fugir da aparência do mal. Então quando chega aquela aparência às vezes bonita e tal, porque o mal nunca vem com o mal, aparentando o mal. Né? Ele vem travestido de uma roupagem bonita, de uma fisionomia bonita, mas no fundo quer nos trazer o mal. Então nós temos que fugir do mal e da aparência do mal também. Quem quer agradar a todos, certamente vai desagradar a Deus. Por isso que nós precisamos dizer não. Na realidade é que tem situações, irmãos, que a gente precisa dizer não. Nosso mal, nosso problema é que muitas vezes a gente fica dizendo sim para tudo. E com certeza, se a gente disser sim para tudo, pode ser que nós estejamos desagradando a Deus. Então tenha prudência, tenha sabedoria, tenha cuidado, vá pisando devagar. Você pode estar num campo minado, alguém te levando para o mal, então fuja da aparência do mal. Então, meus irmãos, desconfie quando alguém estiver lhe oferecendo algo muito vantajoso, fuja dessa aparência do mal. Que Deus abençoe a todos vocês. Esta mensagem é para o nosso alerta, é para o nosso próprio bem. Paulo, quando escreve à igreja de Tessalônica, principalmente aí no capítulo 5, nos últimos versículos deste capítulo, ele coloca algumas mensagens muito importantes para a nossa vida. E foi isso que Deus preparou para vocês nesta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham essas atitudes de um cristão verdadeiro, um cristão contemporâneo. Examine bem as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, irmãos. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê uma boa semana na sua presença e que você, meu amado irmão, possa regozijar-se na palavra de Deus.
Tenham uma ótima semana, vão em paz, que Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo culto maravilhoso que tivemos nesta noite, pelas mensagens que tivemos através das músicas, dos louvores que entoamos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Queremos que o Senhor nos abençoe nesta semana que se inicia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos desperte para a Tua palavra, Senhor, nos dê a cada dia mais discernimento, Senhor, principalmente no mundo contemporâneo, onde estamos vendo muitas heresias surgindo, muitas práticas erradas, que a Tua palavra venha falar profundamente aos nossos corações, Senhor. Obrigado pelos 503 anos da Reforma Protestante. Sabemos que foi o Senhor que capacitou o Teu servo Martinho Lutero para colocar aquelas 95 teses ali no castelo de Wittenberg. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor desperte a cada um de nós, que possamos ser protestantes das coisas erradas que acontecem no nosso mundo contemporâneo, Pai. Nos ensine, nos capacite, nos dê coragem para dizer não em alguns momentos, Pai. Abençoe o Teu povo que clama pelo Teu nome, Senhor. Nos abençoe, livre-nos de todo e qualquer mal e da aparência do mal, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor pela terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.